Nós daqui a pouco vamos então tomar juntos aí a ceia do Senhor. E antes da ceia, então, eu quero trazer uma pequena reflexão na palavra de Deus nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Quero conversar com vocês sobre o seguinte tema, meus queridos irmãos: quem nos removerá a pedra? Esse é o tema da mensagem que eu gostaria de conversar com vocês. E essa pergunta, quem nos removerá a pedra, ela foi feita por algumas discípulas, algumas mulheres que seguiam Jesus no domingo da ressurreição. Uma pergunta feita naquele final de semana da Páscoa, especialmente no domingo da ressurreição, como é o domingo que nós estamos celebrando agora. E essa palavra se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Marcos 16, capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí então a leitura do texto. A palavra de Deus diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas tinham uma pergunta muito importante aqui. E o verso 4 diz assim: e olhando, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra do túmulo? E olhando, quando elas chegaram lá no Gólgota, e olhando, viram que a pedra já estava removida. E olha o que diz a palavra de Deus agora: é que a pedra era muito grande. Queridos irmãos, essa foi uma pergunta que as mulheres que seguiam Jesus, um grupo de discípulas, seguiam Jesus desde a época lá da Galileia e acompanharam Jesus até Jerusalém e estavam ali agora, viram o momento da crucificação. Uma pergunta que elas fizeram, muito importante no domingo da ressurreição: que pedra é essa que elas estão falando, ou a quais obstáculos essas mulheres estavam aqui se referindo? E eu queria só ver com os irmãos, rapidamente. Os irmãos conhecem, né, o contexto dessa história e o que significa então essa pergunta que essas mulheres fazem. Os irmãos sabem que aqui está sendo relatado aquele fim de semana de Páscoa, e os seguidores de Jesus, eles estavam tristes. Os seguidores de Jesus, eles estavam de luto naquele início de domingo da ressurreição. Eles estavam com medo, eles estavam lidando com a questão da frustração e do desapontamento. O Evangelho de Lucas fala que alguns discípulos já estavam indo embora de Jerusalém, como aqueles 2 discípulos de Emaús, porque eles esperavam algo e Jesus morreu, e os sonhos que eles tinham, as expectativas que eles tinham, se frustraram. E os discípulos de Jesus estavam passando por esse momento, porque na sexta-feira Jesus morreu e eles não estavam entendendo nada. Eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Eles tinham sonhos, eles tinham uma esperança muito grande em Jesus. Mas às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, da última sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus, ele morreu. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, e às 3 horas da tarde ele morreu. E a palavra de Deus diz que a José de Arimateia, 2 personagens que eram membros do sinédrio que condenou Jesus à morte, José de Arimateia e Nicodemos, às pressas, porque já era 3 horas da tarde, e às 6 horas da tarde começaria o sábado,
porque na cultura judaica o dia começa às 6 da tarde, é quando a noite começa, é que começava um novo dia. Então eles tinham poucas horas ali para preparar Jesus para o sepultamento. Então José de Arimateia e Nicodemos, eles correram até Pilatos, o governador ali da região, e eles pediram o corpo de Jesus, e às pressas então eles prepararam o corpo de Jesus para o sepultamento. A Bíblia fala que eles envolveram Jesus com lençóis de linho muito fino, e eles usaram em torno de 35 quilos de óleos aromáticos para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Mas eles não conseguiram finalizar, porque o sábado já estava chegando, e no sábado nenhuma atividade poderia ser feita. E a palavra de Deus diz então que eles prepararam e eles colocaram Jesus então num sepulcro, numa tumba que ficava num jardim próximo ao Gólgota, onde Jesus foi crucificado, que era um sepulcro que José de Arimateia comprou, que foi feito numa rocha, e eles colocaram Jesus às pressas ali então naquela sexta-feira, e diz a palavra então que eles rolaram uma grande pedra para a entrada do túmulo. Mas não só isso, a palavra de Deus diz que os homens que condenaram Jesus, os líderes religiosos, os sacerdotes, os doutores da lei, eles foram até Pilatos e eles disseram para Pilatos assim: olha, aquele embusteiro, e essa foi a expressão que eles usaram em relação a Jesus, que agora já estava morto, e aquele embusteiro, aquele enganador, ele dizia por aí, dizia para os discípulos dele que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. A gente está achando que os discípulos dele vão vir roubar o corpo. Então Pilatos, faça uma coisa, nos dê uma escolta de soldados romanos, e para que eles vigiem o sepulcro, para que os discípulos dele não venham e roubem o corpo e inventem essa história que Jesus ressuscitou. E aí a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus que eles receberam uma escolta de soldados das mãos de Pilatos, eles foram até o sepulcro e uma escolta ficou vigiando o sepulcro, e mais do que isso, eles colocaram um selo romano ali, selando aquela grande pedra que estava ali guardando a sepultura de Jesus. Era mais ou menos como aquelas fitas do CSI, sabe aqueles episódios do CSI? Aquelas fitas do CSI, eles colocaram ali então, e a toda a área ali do sepulcro, ela foi protegida e isolada por um selo político, um selo do Império Romano. E irmãos, isso era muito sério, porque quebrar o selo do Império Romano daria pena de morte para quem fizesse isso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para a gente entender o contexto e ver que essas mulheres que agora no domingo de manhã, bem cedo, elas por amor, por gratidão a Jesus, porque elas tinham um compromisso de amor com Jesus, de muito louvor a Jesus, quando elas levantaram bem cedo para ir até o sepulcro de Jesus, elas tinham um grande problema diante delas, e a pergunta delas faz todo sentido, né? Elas tinham bons motivos para estarem preocupadas. Quem nos removerá a pedra? Porque havia a pedra, além do tamanho dela, que era muito grande, diz o Evangelho de Marcos no texto que nós lemos, havia também uma escolta de soldados romanos, e havia o selo romano guardando e bloqueando aquela pedra. Ela não poderia ser removida dali de nenhuma forma. Naquele domingo de manhã, aquelas mulheres, aquele grupo de discípulas de Jesus, elas tinham um imenso e um real obstáculo diante delas.
Queridos irmãos, humanamente falando, eram barreiras impossíveis de serem removidas da perspectiva humana ou pela força humana, e ainda mais pela força de algumas mulheres. E o texto fala que eram 3 mulheres. Era impossível daquela pedra ser removida. Havia a pedra, havia a escolta, havia o selo romano que não poderia ser quebrada. Quem nos removerá a pedra? E elas começam aquele dia então caminhando em direção ao sepulcro, fazendo essa pergunta. É uma pergunta para a qual é uma pergunta sobre o futuro, uma pergunta sobre o futuro, e elas têm diante delas um imenso problema, e uma pergunta para a qual, na verdade, elas não têm resposta para essa pergunta: quem nos removerá a pedra? E baseado nessa pergunta, então eu quero deixar 3 palavras de encorajamento para nós nesse domingo da ressurreição. Baseados nessa pergunta que foi feita no domingo da ressurreição, eu gostaria que você, meu querido irmão, recebesse essas 3 palavras de encorajamento do Evangelho para você que talvez também, e como todos nós, né, irmãos, na verdade, temos diante de nós hoje grandes pedras, grandes obstáculos que precisam ser superados, e que muitas vezes nós olhamos e da nossa perspectiva a gente diz: é impossível a gente superar essas barreiras. E eu queria deixar 3 palavras de encorajamento com os irmãos. A primeira palavra é que, apesar do tamanho da pedra, elas não desistiram, elas continuaram. Esse é um exemplo que essas mulheres deixam para nós de perseverança, de dedicação. Elas tinham um grande problema e não sabiam como resolver. Do ponto de vista delas, era impossível de ser resolvido. Mas apesar do tamanho do problema e apesar delas não terem as respostas, elas continuaram seguindo em frente. Elas não desistiram, elas não pararam, elas continuaram. E eu acho esse exemplo delas extremamente encorajador. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa aí. Se você tivesse diante de um problema real desse tamanho, impossível, você teria ficado em casa ou teria ido lá ao sepulcro, continuado o seu projeto, continuado o seu plano? Elas tinham um plano. Domingo de manhã, quando não for mais sábado e a gente puder sair desse lockdown, porque lá o lockdown funcionava, o lockdown era rígido no sábado, mas quando a gente puder, então a gente sair desse lockdown, a gente vai lá agora. Nós temos um plano e nós vamos lá para honrar o nosso Senhor Jesus, que tanto amor demonstrou por nós. Você teria desistido ou ficado em casa? Mas elas não desistiram. O amor delas por Jesus, a gratidão delas por Jesus, fez elas superarem todas as incertezas e elas seguiram em frente. Quem nos removerá a pedra? Não sei, mas a gente vai até lá, porque nós queremos servir o nosso Senhor. Quando nós olhamos para frente, nós também vemos obstáculos, né, irmãos? Esse ano, hoje, nesse domingo da ressurreição, vemos obstáculos humanamente impossíveis de serem superados. Diante dos desafios que nós temos diante de nós, muitas vezes nós nos sentimos tão limitados quanto aquelas mulheres, mas não deixa a preocupação fazer você desistir antes da hora, em nome de Jesus. Não deixe, porque a pergunta delas é uma pergunta de preocupação, é uma pergunta que está se referindo ao amanhã, ao futuro. Quem nos removerá a pedra? Tem um problema lá. Mas a preocupação delas não deixa ela, não vence elas. A preocupação não se torna maior do que o desejo delas de irem até o Senhor e honrá-lo, mesmo ele estando naquele sepulcro. Então não deixe a preocupação
hoje, a preocupação de hoje com as pedras do amanhã fazerem você desistir antes da hora. Por quê? Aí vem a segunda palavra de encorajamento que eu queria deixar para nós aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quando elas chegaram lá, a pedra foi removida e a pedra já estava removida. O que essa história nos ensina? Mesmo você vendo que diante de você existem imensas barreiras e dificuldades, que nós às vezes somos pequenos para transpor, vamos seguir em frente, por amor, por compromisso e por fé. Sabe por quê, irmãos? Porque milagres acontecem, porque livramentos acontecem, e o que essa história aqui ensina é isso. Aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. A pedra foi removida. O Evangelho de Mateus, ele diz que um anjo do Senhor, em Mateus 28, diz que um anjo do Senhor, ele veio e causou um terremoto, ele removeu aquela pedra, e ele se sentou em cima da pedra. Como eu estou sentado aqui em cima desse banquinho, o anjo transformou a pedra no banquinho dele. Eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia fala que a pedra era imensa, e o anjo transformou a pedra no banquinho. Pensa no tamanho desse anjo. Os irmãos estão aqui, né? Pense no tamanho desse anjo que transformou aquela imensa pedra na banquetinha dele para sentar. Mais do que isso, o Evangelho de Mateus diz que quando a escolta de soldados romanos, aqueles homens treinados, aqueles homens fortes, diz que eles ficaram como se estivessem mortos, eles desmaiaram diante daquela obra que Deus estava fazendo, e o anjo removeu a pedra, e Deus quebrou o selo romano, as decisões políticas, irmãos, o Império Romano, os poderosos, ninguém é maior do que o nosso Deus. São sentenças políticas, que são selos, são decretos, que impérios podem pôr, mas eles não podem impedir o nosso Deus de agir. Deus é maior do que qualquer nação, Deus é maior do que qualquer imperador. E os soldados todos ficaram ali desmaiados. Então veja a obra de Deus, quando elas chegam, a pedra já tinha sido removida, os soldados estavam desmaiados, e Deus, Ele é maior do que o selo do Império Romano, Ele quebra o selo, e porque Deus tem um outro decreto para dar na vida dos seus filhos. Ninguém é maior do que o nosso Deus. O que eu quero dizer é que elas estavam preocupadas desde de manhã cedo, já muito ansiosas, com perguntas para as quais elas não tinham resposta. Mas olha só, irmãos, o problema que elas estavam remoendo já não existia mais. A pedra já tinha sido removida quando elas chegaram. Elas chegaram e o problema já não existia mais. E eu aprendo aqui que na nossa vida é assim também. Muitas vezes nós estamos hoje remoendo os problemas e as pedras que estão de fato e que acreditamos estar na nossa frente amanhã, imensos problemas, mas muitas vezes esses problemas já não existem mais, e quando nós chegamos no amanhã, tudo isso já foi removido, e porque os milagres acontecem, os livramentos de Deus eles acontecem, e nada é maior do que o poder do nosso Deus. Então, não desista. Você está aí no domingo da ressurreição, você começou hoje o domingo como esses discípulos aqui, triste, com dúvidas, com perguntas. Vamos pela fé, por amor a Jesus e pelo nosso compromisso com o Evangelho, vamos continuar seguindo em frente. Temos imensos problemas que nós não temos resposta para eles, eu não tenho. Eu só tenho a resposta da fé, que é me levantar e continuar honrando e servindo ao meu Senhor enquanto eu viver. E a gente faz isso
A gente faz isso porque a palavra nos ensina que as coisas boas também acontecem, que os livramentos acontecem, e muitas vezes, irmãos, quando a gente chega lá no momento da realidade, nem existe mais a pedra. Deus, no seu poder, Ele já removeu a pedra. E a terceira palavra sobre essa pergunta, e a terceira palavra de encorajamento para nós nessa manhã, e aí eu encerro essa mensagem. A terceira palavra é que o Evangelho diz que a pedra não foi simplesmente tirada, a pedra foi removida. E esse é um detalhe interessante do texto, mas me parece que existe um ensino da palavra aqui, nas palavras que os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas usam para se referir a esse evento. Eles usam a mesma palavra, e uma palavra especial, para dizer que a pedra não foi simplesmente tirada, a pedra, ela foi removida. A boa notícia que o Evangelho ele dá para nós é que a porta do túmulo, a porta da morte, ela não foi simplesmente aberta, a porta foi arrancada, a porta foi removida. O túmulo, a casa da morte, através do poder de Jesus, do Cordeiro, o túmulo, a casa da morte, ela não tem mais porta, não tem mais grades. A morte não pode manter mais ninguém preso, a morte não pode mais manter ninguém acorrentado, porque a porta do túmulo, ela foi removida, ela não foi apenas tirada, ou a porta não foi apenas aberta, a porta foi arrancada, a porta foi removida. E o texto que eu citei antes do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz que a pedra foi removida e aquele anjo imenso sentou em cima da pedra. Agora eu pergunto: tem como colocar essa pedra de volta? Quem é o soldado, quem é o império, quem é o poder que pode colocar essa pedra de volta na frente da tumba? Não existe poder, porque Deus removeu a pedra. E nós, pela fé, o Novo Testamento nos diz um mistério, que nós, pela fé, nós estamos unidos a Cristo Jesus. Nós fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição. Nós estamos unidos a Cristo, de modo, irmãos, que quando eu morro, assim como aconteceu com Jesus, quando eu morro, a morte não pode mais me reter, porque Jesus venceu a morte, e a porta do sepulcro foi arrancada, a porta foi removida. É muito interessante esse detalhe que o Evangelho dá, porque o Evangelho de João, no capítulo 11, quando o Evangelho de João ele fala da ressurreição de Lázaro, e os irmãos lembram dessa história? A ressurreição de Lázaro, quando Lázaro, o amigo de Jesus, morreu, Jesus vai até lá então para ressuscitá-lo. E é muito interessante que lá em João 11, quando Jesus diz assim para as pessoas que estavam ali: tirem a pedra. Na tumba de Lázaro também tinha uma pedra, havia uma pedra na entrada. E aí Jesus diz para as pessoas: tirem a pedra. E aí o Evangelho de João diz assim, que eles tiraram a pedra. O verbo é diferente do verbo usado aqui por Mateus, Marcos e Lucas. Na ressurreição de Lázaro, o apóstolo João usa um verbo para falar que a pedra foi tirada. Aqui, na ressurreição de Jesus, o Evangelho diz que os evangelistas usam um outro verbo, que é uma ideia de, é um verbo muito mais intenso, é um verbo muito mais forte na língua grega, querendo dizer, a pedra da tumba de Jesus não foi apenas tirada, irmãos, porque na tumba de Lázaro ela foi tirada, e ela pode ser posta de volta. Quando Lázaro morreu, ele ressuscitou ali por Jesus, e aí ele voltou a morrer.
E ele morreu, ele foi de novo para o sepulcro, e a pedra foi colocada de novo. Mas agora Jesus aqui é diferente. Jesus, a pedra não foi apenas tirada, o anjo não tirou, a pedra foi removida. É outro verbo, é outra palavra, para dizer o seguinte, que Jesus, ele venceu a morte, e a casa da morte não pode mais segurar a Jesus e a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Com isso eu aprendo que a morte é só uma passagem. Quando eu morrer, a prisão do Hades, do Sheol, não vão poder me segurar, porque Jesus, ele escancarou, ele removeu a pedra do túmulo. E quando eu morro, assim como aconteceu com Jesus, o meu sepulcro já está aberto, e quando eu morro, eu vivo para estar com o Senhor Jesus ressurreto. Eu e você que tem fé em Jesus, eu e você que pela fé fomos unidos misteriosamente a Cristo, na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição, diz a palavra de Deus. Que notícia maravilhosa! Eu acho lindo isso, irmãos. Eu queria que você carregasse isso no seu coração como um encorajamento para a sua vida. Lembre-se, a porta da sepultura foi removida. A porta da sepultura, irmãos, ela foi arrancada, e ninguém mais, não existe poder sobre a terra que possa colocar a porta de volta, porque essa porta foi destruída, e a promessa da vida eterna, e da ressurreição, e de nós estarmos com Cristo Jesus, ela é real, ela já se realizou, e ela é definitiva para nós, pela fé no Cordeiro de Deus, que venceu, que morreu e que venceu por nós. Então, eu encerro essa mensagem com essas 3 palavras de encorajamento. Naquele domingo da ressurreição, aquelas mulheres começaram o dia triste, e elas tiveram essa experiência. Elas começaram o dia com uma preocupação, elas começaram o dia com uma ansiedade, elas olhavam para o futuro e diziam: temos um problemão pela frente imenso, humanamente impossível, quem vai poder remover essa pedra? Mas elas, apesar de tudo isso, a preocupação não paralisou elas, e elas continuaram por causa do amor delas a Jesus, do compromisso delas com Jesus. Elas queriam servir Jesus, queriam tratar o corpo de Jesus com todo o amor e com toda a gratidão por tudo que Ele fez por elas, e elas continuaram então em frente. O que elas contemplaram? Elas continuaram, e elas viram que livramentos acontecem, e por isso nós precisamos continuar. E mais do que isso, a palavra de Deus nos ensina que nós temos uma vitória eterna, porque essa pedra não foi apenas tirada, essa pedra foi removida, ela foi arrancada, e as portas da morte não podem mais se fechar sobre nós. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Esse ano foi um ano difícil. Quantas pessoas que nós amamos e que faleceram, irmãos aqui da igreja, queridos, ou familiares nossos e seus familiares, amigos. Quantas pessoas que nós ouvimos falar por causa dessa pandemia, pessoas que partiram. E quando nós olhamos para essas pessoas, e quando nós olhamos para esse ano que passou, o nosso coração, naturalmente, ele fica entristecido. Naturalmente ele fica entristecido. Mas por causa do Evangelho, ele não fica desesperado. E nós sabemos que todos aqueles que estão unidos com Cristo, que pertencem a Jesus, todos eles, a morte, eles morreram fisicamente apenas, mas a morte não tem mais nenhum poder sobre eles. Eles estão com Cristo Jesus, porque a porta do túmulo foi arrancada, e eles estão vivos
com o Senhor. E essa é a nossa esperança que nos consola e que nos alegra. Amém, queridos irmãos. Amém.